a igreja nasceu católica, tá? Ela não ficou católica depois. Me desculpe o seu Dan Brown, mas a igreja nasceu católica. Nós estamos aqui no ano 107, gente. E ninguém questiona a autenticidade dessas cartas de Santo Inácio, porque são tão antigas que todo mundo sabe, é um negócio muito antigo, não tem como você negar. Então, a única Eucaristia era a Eucaristia do bispo, não é? Carta de Santo Inácio ao povo de Esmirna. Quem nasce em Esmirna é esmirniota ou esmirnense. Então ele escreve para o povo de Esmirna. Mais uma vez ele manda fugir das heresias e pede unidade com quem? Com o bispo. Dá para notar que o negócio aqui é um sambinha de uma nota só. Ele diz aqui: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que for encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Olha a palavra católica aqui. Já apareceu a palavra católica. Nós estamos no ano 107. O que quer dizer católica? Católica quer dizer universal, quer dizer inteira, quer dizer a igreja íntegra, que não está faltando nenhum pedaço. Não é? Aí está a igreja católica. Sem o bispo não é permitido batizar e nem realizar o ágape, ou seja, a reunião, o banquete eucarístico. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. De agora em diante convém retornar o bom senso, enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às escondidas do bispo serve ao diabo. É sério? A coisa é séria. Meus senhores, a igreja nasceu católica. Agora ele escreveu também uma carta para o bispo Policarpo, bispo de Esmirna. Ele não escreveu só para o povo de Esmirna, escreveu também para o bispo, São Policarpo, dizendo como é que ele deve ser firme contra os hereges, não é? Ele diz assim: aqueles que parecem dignos de fé, mas ensinam o erro, não te amedrontem. Seu bispo, não tenha medo, seja homem, é o que ele está dizendo. Não seja calça frouxa. Entendeu? Seja homem. Permanece firme como a bigorna sob os golpes do martelo. Está dizendo o seguinte: seu bispo, você vai levar paulada, mas fique firme. A bigorna leva martelada, mas ela continua firme, né? O bispo é a bigorna. Você quer ser bispo e não quer levar paulada? Vai caçar outro emprego. Bispo é para levar paulada. A mesma coisa também padre, viu? Você quer ser padre, mas não quer levar paulada, meu irmãozinho? Muda de profissão. Você tem que ter um capacete bom. É próprio do grande atleta
aparar os golpes e vencer. É por causa de Deus que devemos suportar tudo, a fim de que Ele também nos suporte. Sê mais zeloso do que és, discerne os tempos, espera aquele que está acima do tempo, atemporal e invisível, mas que se tornou visível para nós. Aquele que é impalpável e impassível, mas que se tornou passível por nós, e por nós sofreu de todos os modos. Aí ele manda cuidar das viúvas, dos órfãos, cuidar das famílias, né? E ele ainda exorta a submissão ao bispo. Mais uma vez, atendei ao bispo para que Deus vos atenda. Você quer que Deus ouça a sua oração? Então, ouça o que o bispo pede. Ofereço minha vida para os que se submetem ao bispo, aos presbíteros e aos diáconos. Possa eu, com eles, ter parte em Deus. Trabalhai uns com os outros e unidos combatei, lutai, sofrei, dormi, despertai, como administradores e assessores e servidores de Deus. Essa igreja é bonita, né? É bonito ser católico. Nós, a seu tempo, iremos comentar a respeito da carta de Santo Inácio aos Romanos, mas quando nós falarmos do martírio, tá? Que é uma carta bonita a respeito do martírio. Mas o que é que eu quero colocar para vocês aqui? Exatamente o fato de que mal morreram os apóstolos, a igreja já está toda ela organizada ao redor do episcopado. O Papa, ou seja, o sucessor de São Pedro em Roma, a missão do Papa, ela já existe, mas ela vai tomando forma aos poucos, entendeu? Como é que o Papa vai exercer sua missão de confirmar os irmãos, como Pedro? Porque o que acontece? Nesta época em que Santo Inácio escreve, nós estamos numa época de perseguição, é possível e provável que o Papa estivesse morto, ou seja, havia martírio dos papas, etc. E é possível que, quando Inácio escreve para Roma, ele não fala de nenhum bispo em Roma. Ele diz que a igreja de Roma preside na caridade. Então ele já fala de uma presidência que Roma preside todas as outras igrejas. Nós estamos em 107. Agora é possível e provável, porque ele não fala de bispo em Roma, é possível e provável que tivesse sede vacante, entendeu? Que estivesse vacante a cadeira de São Pedro lá em Roma. Por quê? Porque por causa das perseguições, etc. Os primeiros papas, a grande maioria dos papas foram todos mártires, né? Todos morreram. Então, ser eleito papa naquela época era quase certeza e garantia de morte no martírio. Não era fácil, não era um cargo honrado humanamente falando. Era um cargo, do ponto de vista humano, pesado. Porque ser eleito papa era ser perseguido pelo imperador. Porque é evidente, o sujeito é bispo onde? Na capital do império. O imperador quer acabar com o cristianismo. Qual é o primeiro bispo que ele vai perseguir? É o bispo da casa dele, né? Onde está na casa dele. Então, ser eleito papa era garantia de martírio. Ser eleito bispo de Roma era complicado. Mas Inácio já diz que a igreja de Roma preside na caridade.
Então, já ali a gente vê, veja, uma organização da igreja ao redor dos bispos e ao redor da igreja de Roma. Entenderam? Então, cada igreja local ao redor do seu bispo. E as várias igrejas, ou seja, quando eu uso a palavra igreja aqui no plural, eu estou falando, essa palavra significa diocese, tá? Entendeu? Quando digo as várias igrejas, eu não estou falando da igreja luterana, igreja episcopal, igreja batista. Eu estou falando das dioceses. Não sei se dá para entender esse vocabulário. Quando a gente diz igreja no plural, nós estamos falando das dioceses. Então, a igreja de Cuiabá, a igreja de Rondonópolis, a igreja de Brasília, a igreja de São Paulo, a igreja do Rio. É a mesma igreja católica, a única igreja católica. Agora, se eu digo as igrejas do Brasil, na linguagem católica, isso eu estou falando das dioceses brasileiras, entende? Então, Santo Inácio de Antioquia escreve às igrejas que se reúnem ao redor do seu bispo, e quem preside as igrejas é uma igreja, a igreja de Roma. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à Igreja Católica. Vejam a beleza de estudar a história da igreja. E estudar a partir das fontes primárias, a partir dos documentos históricos. Eu não estou lendo para vocês um manual que alguém escreveu 2000 anos depois. Eu estou lendo a carta do próprio Santo Inácio, escritas em 107, 110, por aí. Depois Inácio foi martirizado em Roma, né? Nós não temos um relato contemporâneo e direto do martírio dele, tem só relatos posteriores, mas nós sabemos que ele morreu em Roma e Santo Inácio era um santo muito popular, né? Havia uma verdadeira devoção, tanto que Eusébio de Cesareia, como nós lemos, né, dizia que ele foi aclamado pelas multidões, ou seja, ainda hoje ele era aclamado pelas multidões. Hoje quer dizer quando? No século IV. Santo Inácio morre martirizado no início do século II. 2 séculos depois, no século IV, Eusébio de Cesareia está dizendo que ele era aclamado pelas multidões, que era muito admirado. Também aí nós vemos a Igreja Católica, né? Essa veneração pelos mártires, veneração pela santidade das pessoas. Gente, a Igreja Católica nasceu tendo santos, venerando os santos, não é? Não foi o paganismo que introduziu a veneração aos santos, mas foi exatamente uma igreja que sabia do valor do martírio e que, sobretudo, tinha a mesma fé que São Paulo tinha. Ou seja, São Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele teve aquela experiência de Jesus dizer: Paulo, por que me persegues? Ué, mas eu não estou perseguindo Jesus, Jesus não está aqui. Não, mas você está perseguindo quem? Os cristãos. Você perseguiu o cristão, você está perseguindo Jesus lá no céu. Perseguiu o cristão aqui na terra, perseguiu a igreja aqui na terra, você está perseguindo Deus. Essa é a nossa fé. Então, quando nós veneramos os membros do corpo de Cristo, ou seja, os santos, essa veneração é também para Cristo. Eu não entendo por que é que os evangélicos protestantes têm essa birra que nós não podemos venerar essas pessoas. A igreja já nasceu venerando esse povo. A igreja já nasceu venerando os santos. Se quando você persegue um cristão e um mártir, e você mata o mártir, você está matando Cristo, por que é que quando você honra o mártir, você está cometendo idolatria? Entendeu? O problema? Que aí tem alguma coisa que não está batendo? A igreja já nasceu venerando.
essas pessoas santas.